O bolsonarismo existirá após Bolsonaro? Isto é, se o Jair Bolsonaro sair da política, esse grupo que nós chamamos de bolsonarismo continuará ativo na política? Meu nome é Maelcio Silva, já peço para você se inscrever nesse canal, ativar as notificações e dar aquele like. E a resposta é sim, né? O bolsonarismo continuará mesmo após a passagem de Bolsonaro. Até porque ele antecede a Bolsonaro. Bolsonaro foi apenas um representante, na verdade, desculpe, apenas um representante desse grupo que tem esse pensamento, no meu entender, atrasado, ultrapassado, eu diria que reacionário. E esse grupo ele é muito antigo, se formos buscarmos na origem mesmo, logo após a chegada de Cabral, esse grupo já está presente na nossa sociedade desde aquele tempo. Lembrando aqui que eu falo no dia 14 de maio de 2023, né, Dia das Mães, para a gente ficar aqui localizado no tempo, quando você assistir esse vídeo, se for muito à frente, você já está sabendo do que eu falo no presente, né? Leva em consideração essa data. O bolsonarismo, ele sempre se apoiou ali em algum movimento político, em algum partido, né? Mas recentemente, antes do próprio Bolsonaro, se apoiou ao PSDB, né? Um partido ali de centro-esquerda, não diria mais centro-direita do que esquerda, que fez um excelente trabalho para o Brasil, né? Foi responsável aí pela condução, digamos assim, do Plano Real, né? Ali, das maiores privatizações. Então, o PSDB ali, na figura do Fernando Henrique, foi um grande partido. E aí você poderia dizer, bom, mas Bolsonaro disse que Fernando Henrique deveria ter sido fuzilado por ter promovido as privatizações, etc. Quem me acompanha sabe que eu mesmo sou um crítico, né, dessa ideia aí, quer dizer, dessa escatologia, mais uma dita pelo ex-presidente. E aí eu diria para você, não, ele estava ali com o PSDB quando ele ascendeu ali como o rival do PT. Porque até então ele estava com o PT, é bom lembrar isso, tá? Então, revisite lá as votações para vocês verem, né? Votou contra o Plano Real, não votou ali pela Constituição, enfim, busque lá que vocês verão que sim, o Bolsonaro esteve ali em partes com o PT. Até Hugo Chávez, Bolsonaro elogiou ali no comecinho. Claro, depois ele desvinculou, ele viu que nesse campo ele era dominante para o PT, ele não conseguiria, porém, reacionário ele sempre foi. Ele teve esse pensamento reacionário e há um grupo grande de brasileiros que tem esse tipo de pensamento. Então, esse grupo ele estava apoiado ao PSDB ali, porque não tinha nenhum representante, depois viu a figura do nosso ex-presidente, que o representava perfeitamente. E claro, esse grupo não era capaz de elegê-lo, então ele deu ali uma flexibilizada, conseguiu um número muito maior de eleitores e, claro, aumentou seu número de adeptos. Então, é um grande talento esse do nosso ex-presidente, de aglomerar ali as pessoas e conseguir ter tido o sucesso que teve. Aliás, que teve não, que tem na política, eu diria, né? Acontece que no pleito principal ali, que seria o cargo de exercício de presidente, ele encontrou uma figura tão forte quanto ele politicamente, diga-se de passagem, e claro, aí perdeu, né, por diferença pequena. E eu tenho um amigo aí que diz que o Lula é um
um anão político, né? E eu sempre pergunto, se é anão político, como chegou onde chegou? O único presidente eleito 3 vezes no Brasil, né? Sempre, lembrando isso, sempre batendo recordes, né, de votação, quando eleito, diga-se de passagem, perdeu várias eleições antes, mas uma vez eleito, bateu recordes de votação, né? Então, não é definitivamente um anão político. Está enfrentando dificuldades no início de governo. Isso não significa que seja anão político. Até mesmo porque o Bolsonaro, que perdeu a eleição, não é um anão político. Eu até gostaria que fosse. Nossa, como eu gostaria que isso fosse. Mas não é. Porque o grupo que ele representa, como eu mesmo já disse aqui no início do vídeo, ele transcenderá o próprio Bolsonaro. É um grupo grande e é um grupo forte, que consegue aglomerar mais pessoas. Então, eu estendi bastante, mas a resposta é essa. Sim, o bolsonarismo transcenderá a Bolsonaro. E isso acontece porque ele antecede ao Bolsonaro. Eu torço para que essa gente não consiga ser tão vitoriosa em futuras eleições. Não apenas isso, mas isso é só uma torcida. Não há nenhuma garantia de que isso acontecerá.